pega papel e caneta, que a gente vai fazer, vai traçar o nosso 2026 simplesmente com papel e com caneta. E com 3 perguntas, né, 3 exercícios rápidos, para que a gente, com base no nosso autoconhecimento, a gente define quais são os pontos principais que a gente quer para 2026 e a partir disso a gente coloque números, né, traça de fato metas com datas, como a gente vai executar isso, para que 2026 seja muito melhor e seja um ano muito mais em caminho com a pessoa que você quer se tornar, com a pessoa que você deseja ser, beleza? Hoje de manhã eu acordei e desde que começou dezembro, né, até antes disso, já em novembro ali, eu estava pensando sobre 2026. Então eu estava pensando sobre as metas de 2026, que eu tinha completado esse ano, como é que foi meu ano. Eu estava pensando várias coisas sobre metas e sobre como eu vou organizar meu ano. Então já ficava martelando na minha cabeça, né, pontos que eu tenho que melhorar, como é que eu vou fazer ano que vem, como é que vai ser. E aí hoje, né, em dezembro, dia 11 de dezembro, eu acordei, peguei um papel e uma caneta e eu fui anotar coisas sobre mim, né? Eu tinha visto um vídeo que falava sobre isso, eu fui anotar alguns pontos sobre mim, né? Basicamente foi uma atividade de autoconhecimento, que é a parte dessa atividade de autoconhecimento, que é basicamente anotar pontos sobre certezas que eu tenho sobre mim mesma, criar o meu 2026 com base nisso, né? Então eu vou explicar as minhas, né? Eu vou colocar aqui na tela quais são os meus pontos de autoconhecimento. Então são coisas que eu falo assim, que você pode ver e falar, caraca, eu sou essa pessoa, eu sou assim. E com base nisso eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu vou pegar o primeiro exemplo e você vai ver as minhas metas em números mais para frente, tá? Mas na parte de autoconhecimento, o primeiro ponto é que os treinos fazem parte de quem eu sou. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou uma pessoa que, para ser Maria Rita, eu preciso treinar diariamente. Diariamente não significa todos os dias, segundos da minha vida, mas não, eu preciso estar toda semana ir treinando, fazendo exercício, não ficar parada. Isso faz parte de quem eu sou. E sabendo disso, o meu 2026, ele tem que ter esse pilar de quem eu sou, entende? E logo na segunda parte, né, que é 2026, eu coloquei aqui, vocês vão até ver, botar aqui na tela. Treino, cardio, proteína, menos gordura é igual a tanquinho, que é o que eu quis dizer com isso. Se eu fizer meu treino, musculação, corrida, quer que seja, o cardio, né, que seria a corrida, proteína, que é comer mais proteína, ovo, frango e tudo mais, e comer menos gordura, eu vou ter um tanquinho, que é ter mais definição muscular no meu corpo. Então isso aqui foi uma anotação mental para mim mesma, saber o que é que eu tenho que fazer ano que vem. Como isso é uma coisa que já está bem mais consolidada na minha vida, eu não preciso me esforçar tanto para essa meta, mas é só um exemplo. Eu vou dar outros exemplos para vocês também construírem, para vocês e sonhar a vida de vocês para 2026. E aí agora eu vou listar também todos os outros meus pontos de autoconhecimento. Provavelmente eu vou aumentar essa lista, mas são alguns pontos que eu acho interessantes sobre mim e que eu quero aprimorar, né? Então, estudar e ler faz parte de quem eu sou. Não reclamar, porque criança reclamar, adulto resolve. Constância é a chave do sucesso. Eu preciso ficar me lembrando isso. E eu sou a pessoa que mais me cobra. Eu cheguei nessa conclusão esse ano, né, com base na terapia, e eu descobri que eu sou a pessoa que mais me cobra. Ninguém de meus amigos, família, me cobra tanto quanto eu mesma me cobro. Então, ter noção disso me ajuda a tomar algumas decisões em relação a metas e objetivos, porque eu sei que eu sempre vou querer aumentar muito mais, sabe? Então, para que você faça essa parte de autoconhecimento? Você basicamente vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar pontos que você sabe que, ou primeiro, que você quer que seja verdade e que já é verdade. Então, por exemplo, um aqui que eu quero que seja mais verdade, né? Não reclamar. Eu ainda percebo que eu reclamo muito, mais do que eu gostaria. Então eu coloquei isso aqui porque eu quero que seja parte de quem eu sou. Então, eu quero que meu ano seja guiado com base nisso. Uma pessoa que não reclama, que age mais do que reclama. E as outras não, né? Os treinos eu já faço, estudar e ler fazem parte de quem eu sou. Mas isso me lembra de que eu preciso fazer isso, sabe? Esse ano eu li 18 livros. E eu quero que ano que vem eu leia 20, 22, 23. Eu quero que seja uma coisa que cada vez mais tenha mais de mim, tenha mais disso em mim, sabe? Mais leitura, é uma pessoa que estuda mais, aprende mais. Então eu gosto de ter esse momento de autoconhecimento para que eu me depare comigo mesmo, sabe? Então eu acho interessante você fazer aí também. Sobre a parte de 2026, você vai anotar coisas que você gostaria de fazer, coisas que você gostaria de se tornar, coisas que você gostaria de... coisas aleatórias. Não precisa ser uma meta traçada, então ganhar 10 mil reais em um mês, não é agora. Você vai só jogar pontos aqui. Então os meus foi aleatórios, né? Estudar mais sobre negócios, aí eu botei uma setinha e coloquei G4. Ler
constante durante o ano, então mais ou menos 2 livros por mês, que é o que vai dar mais de 20 livros ali no fim do ano. Aquele da gordura do treino que eu falei aqui, vender mais, produção de conteúdo, então eu quero duplicar minha produção de conteúdo, e aqui é importante. No ponto 4 do autoconhecimento, eu coloquei que constância é a chave do sucesso. Com base nisso, com base em eu saber que a constância é a base para o sucesso, é uma coisa que faz parte de mim, eu sei isso, eu preciso que coisa que eu quero que cresça, YouTube é uma delas, tenha mais constância. E para ter mais constância, que eu consegui ter agora no certo final de 2025, eu quero que 2026 ele seja bem mais constante. Então, no lugar de aparecer uma vez na semana, eu quero ter 2 vídeos na semana postados. Eu quero estar mais presente, porque eu sei que é essa constância que vai fazer eu ter resultado. Então, percebe como agora os pontos de autoconhecimento começam a se ligar com 2026, com o ano que você vai planejar, faz muito mais sentido. Produzir conteúdo no Instagram foi outra meta que eu coloquei. Oratória, e aí eu coloquei já um ponto, que é uma escola de oratória temperencial aqui da minha cidade, que é bem conhecida, eu quero já fazer ela, já está no meu plano para fazer isso ano que vem. Menos tempo de tela, e aí é sempre você pensar nas consequências das metas, objetivos que você quer. Então eu coloquei menos tempo de tela, que é igual a mais treinos, mais vídeos gravados e mais leituras. Se eu tirar tempo, eu vou até ilustrar, se eu pegar essa garrafa aqui, e eu tirar a água dessa garrafa, digamos que ela esteja cheia, certo? E eu tiro metade. Ela vai ficar apenas com isso aqui de água. Esse outro restante está vazio e eu posso colocar um suco aqui dentro. Não vai ser o caso, mas você entendeu. Vou poder ocupar com outra coisa. Então é a mesma coisa, eu vou tirar tempo de uma atividade que em teoria é prejudicial, que é consumir muita coisa, muito tempo de tela, ficar ali scrollando, e vou colocar esse tempo em coisas que eu quero crescer, que eu já defini. Treino, leitura e produção de vídeo. Então, eu tenho noção do que eu preciso retirar para acrescentar, não é só colocar. O tempo, todo mundo tem 24 horas, então eu preciso tirar horas de algum canto para colocar horas para produzir, para treinar, para gravar vídeo, sabe? Então, isso tem que ficar muito claro quando você for planejar as suas metas dentro da tua realidade. E um outro ponto que eu coloquei para 2026 é um dia na semana sem celular. Por que esse ponto? Recentemente, meu celular, ele descarregou, eu fiquei em casa, ele descarregou, e eu tava sem carregador. Eu tinha comprado um carregador, não tinha chegado ainda, tinha ficado sem carregador, eu passei um dia sem celular, basicamente. Não, chegou a ser, não sei a ser 24 horas, mas, sei lá, umas 12 horas, 15 horas sem celular. E foi extremamente bom. Eu tava com o WhatsApp no computador, eu deixava o computador lá aberto, só ia pra falar com alguém que eu precisava, e eu passei o restante do tempo sem celular, então eu assisti tranquila, sem ficar pegando o celular, jantei tranquila, sem ficar pegando o celular, foi muito bom. Eu falei, cara, que se eu tivesse mais dias desses na minha semana sem celular, acho que seria muito mais libertador, sabe? E eu quero tentar, ano que vem, ter dias, sei lá, um sábado, um domingo, decidir que não vou pegar no celular, tiro o celular e fica sem, sabe? Eu acho que vai ser legal pra testar em 2026, então eu coloquei aqui pra 2026. Agora vai pra parte de números. Eu chamei aqui como Magic Numbers, que é números mágicos. Basicamente, são os 3 pontos, né? Autoconhecimento, 2026 e Magic Numbers. Magic Numbers é os números que você quer alcançar de fato. Agora a coisa começa a ficar séria, né? Todo mundo fala que para você definir uma meta, ela tem que ser uma coisa tangível. O que é isso? Eu consigo falar para você, se eu colocar uma meta, treinar mais. Treinar mais não é uma meta. Como é que eu vou saber que eu treinei mais ou menos? Não tem como mensurar isso. Mensurar é a palavra. E aqui com os números você consegue mensurar. Ou seja, se eu coloquei que eu tenho que gravar 500 vídeos e no final eu só gravei 200, eu consigo comparar. Olha, eu botei 500, mas gravei 200. Não chegou na meta. Então a meta ela consegue ser mensurável, eu consigo mensurar. Então os números vêm justamente para isso, para a gente mensurar o quanto de progresso daquelas metas a gente fez. Então pro YouTube eu coloquei 500 inscritos no YouTube, monetizar o canal. Essa eu acho mais difícil, né? Porque seria só 2 anos de canal, mas tamo aí. 10k no Instagram pessoal, no meu Instagram pessoal, e uma recorrência mensal de 15k da minha empresa e contratar o primeiro colaborador da minha empresa. Perceba que eu tenho já números agora, então eu sei que não é ter 100 inscritos, não, é ter 500 inscritos. E como eu faço isso, como eu já... E aí você vai perceber. Esses meus números aqui, eu ainda não coloquei como eu vou fazer isso. Porém, como eu escrevi essa fichinha aqui, 2026, eu automaticamente já tenho tudo como. Por exemplo, eu coloquei aqui para produzir em média 104 vídeos por ano, né, em 2026. Que isso dá em média 2 vídeos por semana. E aí eu vou ter um parâmetro. Se chegar a metade do ano, eu não bater os 500 inscritos e eu tô postando 2 vídeos por semana, eu vou ter que começar a postar mais.
Pra ver se me ajuda a chegar a bater esse número. Então o número ele dá uma clareza de que se eu estou indo bem ou estou indo errado. O problema é que se você, assim como eu, você é o seu pior, eu sou a pessoa que mais me cobra, né? Eu sou o pior ali, treinador que fica em cima de você o tempo todo. Você pode colocar números muito altos que às vezes você não consegue atingir esses números. Então tem que ter cuidado aí. Aí o que eu vou fazer, o que eu sugiro que você faça também, é quando for colocar os números mágicos, tantos treinos, eu sou uma pessoa que não treino. Cara, coloca fazer 80 treinos no ano, sabe? 100 treinos no ano, 180 treinos no ano, que é metade do ano treinando. Enfim, você pode ver e colocar coisas que sejam na sua realidade. Não adianta você ser uma pessoa que nunca treinou na vida, nunca leu um livro na vida, e colocar ler 200 livros num dia pra noite, porque não é assim. É uma construção de hábitos. Então, você tem que ter calma nesse momento, porque é um processo, e você precisa ter paciência para lidar com o processo que está sendo construído, sabe? Então, é isso. E meu conselho, mais uma vez, para você que, quando colocar os números mágicos, coloque como. Então, se eu quero fazer, sei lá, 10 mil reais por mês, como é que você vai fazer isso? Me diga como. Vai ser através de vídeo, vai ser através de uma música que eu vou lançar, vai ser um quadro que eu vou pintar, eu quero cobrar 10 mil. Como? Isso precisa estar explícito, porque se você não tiver, no meio do ano é muito mais fácil se perder. É mais fácil aparecer uma tecnologia nova, alguma coisa nova, uma IA, e você se perde. Então, o autoconhecimento, saber como você quer que seja 2026 e esses números mágicos vai ajudar você a ter muito mais clareza para o teu ano, tá? Eu vou disponibilizar aqui tanto as minhas metas quanto um PDFzinho para vocês baixarem, para fazer para vocês, se quiser imprimir, fazer online, para vocês terem isso e o porquê de cada um, né? Porque o autoconhecimento, porque o 2026 e porque esses números mágicos que eles representam para você, tá? Esse está sendo a etapa do meu planejamento para 2026, eu sempre faço isso. Não dessa forma, né? Eu sempre mudo formas diferentes de fazer como eu quero planejar o ano, mas acho que esse eu quero que seja mais longo, porque eu quero ir buscando, resgatando coisas que eu fui pegando de pessoas para planejar, de planejamento, para eu ter um planejamento mais eficiente. Provavelmente em janeiro ainda vou dissecar isso, fazer uma análise maior, mas no momento é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tiver ajudado, deixa nos comentários aqui o que é que tu achou, como é que você faz o planejamento, que eu quero saber, tá? Se inscreve no canal, vai me ajudar demais e eu vejo vocês no próximo vídeo.